O prefeito de Passo Fundo, Luciano Azevedo, ainda não se pronunciou a respeito do projeto aprovado pela Câmara de Vereadores na semana passada que muda o texto do Plano Municipal de Educação. A alteração define que o plano só compreenda gênero como feminino e masculino. O prefeito pode sancionar, ele pode vetar ou ainda não se manifestar a respeito. A gente vai conferir agora o que essa alteração no texto do plano representa para a educação. Veja só. O vereador Roberto Tozon defende que tudo não passa de uma formalidade técnica. Quando começou todo esse assunto, nós falamos com alguns grupos de professores que nos procuraram, até com a própria Secretaria da Educação Municipal, e eles falavam que quando se falava de gênero, estavam falando de gênero masculino, de gênero feminino, do combate à desigualdade, essas coisas. E eu falei, bom, mas então constitucionalmente, tecnicamente, a gente está dentro agora, e a gente está falando do mesmo assunto. Então, vamos especificar, não tem por que não especificar. Mas o professor, ele tem a formação, ele é expert na área dele, seja se for a pedagogia, matemática, física, química, línguas, o que for. Né? A área da saúde não é a área dessa pessoa, não é a minha área, não é a sua área. Então, o PME não traz nenhuma especificação nesse sentido, de que, não, o profissional da saúde vai tratar com isso, vamos ter... Não existe essa diretriz. Então, essa foi a preocupação. Não estou levantando aqui a moral, bom costume, religião, nada disso. Tá? Coisas bem técnicas e, inclusive, defendidas por pessoas que falam sobre gênero. Essa não é a primeira vez que o tema causa discussão na Câmara de Vereadores. Em 2017, os vereadores Matheus Vespe, do PSDB, e Ronaldo Rosa, do Solidariedade, protocolaram um pedido para que o termo gênero fosse retirado do Plano Municipal de Educação. Essa ação acabou sendo arquivada e foi o que gerou o substitutivo, protocolado agora pelo vereador Roberto Tozon. Só que o debate vai muito além disso. A coordenadora do setor de saúde mental da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde vê a proposta com preocupação, porque ela pode caracterizar um caráter excludente. Quando a gente não fala e silencia, o que nós temos visto como resultado disso é violência, intolerância, exclusão, né? As pessoas têm medo daquilo que não conhecem. O não falar sobre isso é permitir que as coisas continuem desta forma, que as pessoas sejam violentadas seus direitos. A população LGBT muitas vezes ela evade da escola muito cedo porque ela não é compreendida, porque ela sofre bullying, né? Muitas vezes não se sabe, a escola também não toma providências em relação a isso. Não falar sobre o assunto acabou colocando o Brasil no topo dos países que mais matam transgêneros no mundo. A informação é da ONG Transgêner da Europa e revela que nos últimos anos foram registradas quase 900 mortes de transexuais por violência no país. Já no México, que está em segundo lugar, foram registrados pouco mais de 250 casos entre janeiro de 2008 e julho de 2016. Em Passo Fundo, o Ministério Público acompanha o caso de perto e já entrou com processos administrativos para entender o que pretende o substitutivo aprovado em plenário. Nós temos que considerar que o Plano Municipal de Educação é uma lei que foi amplamente discutida com a sociedade civil e também com os órgãos públicos e os seus representantes, obviamente, por um período de tempo bem significativo antes da sua aprovação. Então, o que o Ministério Público agora vai fazer é restringir-se a avaliar técnico e juridicamente através de uma avaliação do próprio Gabinete de Assessoramento Técnico em Direitos Humanos do Ministério Público e também requisitando a exposição e a justificativa da exposição de motivos desta mudança legislativa. Enquanto isso, o debate continua. Nós temos gênero masculino e gênero feminino. Não sei um outro gênero, qual que seria um terceiro gênero. Nós temos orientações sexuais. A pessoa pode ser homossexual, pode ser bissexual. A orientação sexual, a diversidade sexual, o entendimento de que as crianças e adolescentes, principalmente, têm que ter respeito com os colegas, se tiver algum colega diferente. Eles têm que entender que isso não é defeito, não tem nada de errado. Isso sim tem que ser trabalhado em aula. O combate ao preconceito tem que ser trabalhado. O substitutivo, né, o teor do substitutivo que eu apresentei, ele contempla todas essas possibilidades. Ele apenas especifica a questão do gênero, né? Estando sim gênero masculino, gênero feminino, como eu falei,
em conformidade com o sistema jurídico nacional. Todos os estudiosos que falam da educação sexual na escola são muito claros de que o professor não deve influenciar os alunos com seus próprios valores. Na sua casa, a criança deve ouvir com certeza. Bom, achamos que é melhor assim. Então, o que o professor faz? Ele traz essas várias formas de viver para a discussão, e o que a criança aprende na escola é que existem outras maneiras de viver. Não se pode ensinar uma pessoa a ser homem ou ser mulher, ou sei lá o quê, né? Mas é a gente poder garantir, por exemplo, que se eu tenho um aluno que se apresenta com características que são um pouco diversas do papel feminino ou masculino na escola, que essa criança não seja machucada, né, fisicamente ou nos seus sentimentos, que ela possa crescer e se desenvolver tal qual ela vai ser.